Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A nossa aula hoje eu gravei aqui o conteúdo, as explicações, e aí qualquer dúvida que vocês forem tendo em relação ao conteúdo, se vocês não entenderem alguma parte, algum aspecto que eu for explicando aqui, falem comigo no privado, peçam ajuda, procurem realmente entender o conteúdo, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a estudar na semana passada, que é referente às vanguardas europeias. Dentro do conteúdo de português, né, boa parte do conteúdo do terceiro ano é voltado aí para a questão da literatura. E aí, agora, no terceiro ano, nós vamos estudar a literatura mais moderna, né? Na verdade, a gente começou lá no segundo ano, já o início desse conteúdo, né? Mas agora, no terceiro, a gente vai focar mesmo na literatura moderna, na literatura que iniciou-se com o intuito mesmo de fazer algo novo. E aí as vanguardas europeias, o que foi isso, né? O que vanguardas europeias têm a ver com o conteúdo de português? Provavelmente vocês já ouviram falar desse conteúdo na disciplina de artes, lá no primeiro ano. É possível que vocês já tenham ouvido falar. Mas vamos lá. Primeiro vamos entender o que significa vanguarda, né? Vanguarda entende-se por vanguarda como um movimento que discute um conhecimento ideológico na arte. As vanguardas europeias anunciavam e deliberavam uma subversão radical da cultura e dos costumes sociais. Basicamente, destacando aqui algumas palavras, a gente vai perceber que as vanguardas, algumas palavrinhas chaves aqui, né? Subversão radical, eles queriam inovar, né, fazer algo realmente novo. E aí, o próprio nome vanguarda, né, ele vai derivar aí do francês, que é avant-garde, que é o termo militar que significa, né, vão à frente da unidade. Então, a partir do século XX, passou a ser empregado aí esse termo, vanguarda, para designar aqueles que no campo da arte e das ideias estavam à frente do seu tempo, ou seja, os artistas, os produtores de artes do século XX aí, que se enquadravam dentro dessas vanguardas, tinham ideias novas, queriam inovar, queriam fazer uma arte realmente nova. E aí as vanguardas, elas vão surgir no início do século XX, atravessando aí a Primeira Guerra Mundial, e finda com o início da Segunda Guerra Mundial, momento que as produções artísticas, de certa forma, dão uma cessada, né, diante do terror lá que aconteceu na Segunda Guerra, a questão dos nazistas. E aí as vanguardas europeias, elas se dividem, né, aí os principais movimentos aí considerados os mais importantes dessas vanguardas são esses 5: futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Hoje, na aula de hoje, nós vamos focar nesses dois, futurismo e cubismo, e em uma próxima aula a gente continua para trabalhar as outras vanguardas. Vamos entender qual foi a ideia desses dois movimentos, para que depois a gente passe para os demais. O futurismo, gente, vocês vão colocar aí na cabeça de vocês, tentar fixar aí, que essa frase meio que resume aí um pouco do que foi o futurismo, do que os artistas que se enquadravam dentro desse movimento vanguardista pretendiam. A arte da destruição. Vamos entender que, na verdade, essa destruição aqui que fala não tem a ver com violência, né?
e destruição em outro aspecto. Vamos entender aqui. Seguindo aqui. Ó, o futurismo, né? Ele teve início aí mesmo com o Manifesto Futurista desse autor aqui italiano, né? O Filippo Tommaso, e foi publicado lá em 1909. Quais eram as propostas do futurismo? O que esse movimento pretendia? Né? O futurismo, ele propunha a ruptura com o passado, ou seja, eles queriam romper com tudo que a arte já vinha fazendo, sempre aquele tradicionalismo, sempre aquela mesma coisa. Então, eles queriam deixar totalmente de lado as propostas de arte do passado e queriam criar algo novo. Então, quando eu falei lá no slide anterior sobre a arte da destruição, na verdade, o que eles queriam destruir era o passado, destruir a arte que até então vinha sendo produzida. O que eles exaltavam, né? O que mais tinha nos textos, nas obras de arte, enfim, os principais aspectos que eles exaltavam aí era a velocidade e o progresso, que era fruto do que estava acontecendo lá no contexto histórico, né? Lá no início, século XX, foi realmente onde começou a ter o surgimento em grande escala, né, de questões tecnológicas mesmo, e aí a Revolução Industrial, aquele progresso todo, e eles foram influenciados e acabaram trazendo isso para dentro da vanguarda, né, desse movimento aí que eles pretendiam. Então, eles trabalhavam aí com a velocidade e o progresso, a coragem, a audácia e a revolta, o soco e a bofetada, que é no sentido realmente porque eles usavam palavras, principalmente nesse manifesto que a gente vai ver, eles usavam mesmo a arte aí como algumas críticas, né? A guerra, única higiene do mundo, e pregavam a demolição de bibliotecas e museus, além de combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Então, vejam aí, eles queriam realmente destruir. Quando eu falo destruir aqui, ó, bibliotecas, museus, eles achavam que isso era tudo muito arcaico, muito ultrapassado, né? Então, eles queriam criar uma arte nova, queriam criar uma arte do futuro, e aí eles achavam que o primeiro passo seria destruir essas questões aí antigas, né? Eles consideravam bibliotecas e museus algo bem ultrapassado. E aí, seguindo aqui, né, lá em 1912, surge aí o Manifesto Técnico da Literatura Futurista, que eles também tinham essa ideia de destruição da sintaxe, destruição das regras, né? Eles queriam eliminar os adjetivos e os advérbios dentro dos textos. Imaginem aí o absurdo, como é que ficaria a escrita desses textos. E usar os substantivos como nascem. Ó a proposta que eles queriam, trocar sinais de pontuação por símbolos matemáticos e notas musicais. Claro que isso era ideia deles, né? Eles eram ideias novas, eles queriam criar uma arte nova, então eles propuseram isso, e como a gente sabe, não foi, né, não foi trazido mesmo para o Brasil, nem ficou mesmo como uma regra. É relevante salientar a total identificação entre o movimento e o seu líder, a ponto de virarem sinônimos, Futurismo e Marinetti, que foi o autor, né? A partir aí de 1919, as evidentes afinidades do movimento com o fascismo de Mussolini. Então, na verdade, o Marinetti, que foi quem criou, né, o manifesto, acabou que era meio que quase que eram sinônimos. O que ele pretendia com o movimento aí, né, ficaram quase que a mesma coisa. Vamos entender um pouquinho mais, né? Aqui a gente vai ter na literatura, a gente vai ter aqui um poema do Álvares de Campos. Ó, vamos ver se vocês conseguem identificar aquelas características.
Lembrem-se que eles falavam de velocidade, queriam progresso, queriam destruição da arte, né? Então, ó, a dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer contar com o excesso de expressão de todas as minhas sensações, com o excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Vejam que eles focam muito realmente na questão das questões tecnológicas, da fábrica, dos movimentos mesmo, da velocidade de tudo que estava acontecendo no momento. E aí eles traziam isso também para a literatura, né, para a produção de poemas, trazendo aquelas características que a gente viu lá do futurismo. E aqui na arte, né, a gente vai ter muitas escultura também que vai trabalhar a ideia lá da velocidade, da mudança, da destruição do que a arte já vinha produzido. A rua entra na casa também aqui, ó, vejam que a produção artística, né, se você observar a imagem, dá essa ideia também que eles queriam passar de movimento, de velocidade, enfim. E aí, o futurismo é basicamente isso, né? Nós vamos ver um pouquinho também, na verdade, eu já até expliquei sobre o cubismo, e aí nós vamos só reforçar aqui, relembrar, né, um pouquinho também do cubismo, certo? O cubismo era um dos movimentos, né, que pretendiam aí trabalhar muito com as formas geométricas, né, e aqui das grandes figuras aí do cubismo, que é o Pablo Picasso. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade. Olha que legal essa frase, né? Então, o cubismo, ele vai trabalhar muito com essa ideia mesmo das formas geométricas. O cubismo, ele nasceu com as experiências aí do Pablo Picasso, né, e do George Braque. A pintura cubista, valorizando as formas geométricas, a gente vai perceber isso muito claro nas produções cubistas. E na literatura, a gente vai ver que o cubismo viveu aí seu primeiro momento com um manifesto síntese, assinado aí pelo Apollinaire, né? Neste caso, buscava se aproximar ao máximo às várias manifestações artísticas, pintura, música, literatura, escultura, ressaltando aí a importância dos espaços em branco e em preto da folha de papel e da expressão tipográfica. E aí a gente vai ver que eles também queriam trazer um pouco dessa destruição da sintaxe, né? Queriam criar poemas aí meio que em formatos, né? Com formas geométricas, e acabava que eles desconsideravam um pouco a mensagem do poema, eles se preocupavam muito com essa forma. Aqui o poema do Apollinaire, ó. Vejam que, assim como na arte, nas pinturas, eles traziam essa ideia de formas geométricas, também eles traziam isso para a arte, para a produção de poemas, para a literatura. Aqui os três músicos de Pablo Picasso, vejam que eles usavam realmente muitas formas geométricas para trabalhar essa ideia aí mesmo do cubismo. O cubismo, a palavra-chave aí é realmente essas formas geométricas. Aqui outra obra do Picasso, né? Vejam que os formatos dos corpos, eles vão trabalhar com essas questões também, né? De a geometria mesmo, né? A gente vai perceber que são corpos bem diferentes. E isso era novo. Até então, nunca ninguém tinha produzido arte dessa forma.
por isso vanguarda, né? Por isso que esse movimento trabalha realmente com essa inovação. Aí aqui a gente vai ficar, né, só no cubismo. Nós vimos que tanto o futurismo como o cubismo, eles trazem realmente essa ideia de inovação, queriam fazer uma arte nova, algo realmente assim que impactasse. Gente, imaginem para a época, século XX, até então era tudo muito tradicional, os artistas sempre faziam a mesma coisa, sempre ficavam ali no quadrado, né? Todo mundo seguia aquele mesmo padrão. E de repente, pá, né? Surge aí as vanguardas esses movimentos que queriam realmente provocar, despertar esse senso de criação nova, né? E todas as vanguardas vão ter, assim, cada um com as suas peculiaridades, mas eles vão ter basicamente a mesma ideia de criar uma arte nova. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o futurismo e o cubismo. Futurismo, lembrem, arte da destruição, arte da inovação, da velocidade do movimento. E o cubismo vai trabalhar muito com as formas geométricas na arte, com a produção de desenhos, e na literatura também a gente vai ver os poemas cubistas, eles são poemas que usam as palavras de forma que no final eu tenha ali um desenho, né? Eles vão montando ali as palavras, pelo menos o início dos poemas cubistas, a gente vai ver que todos eram assim. Então, são movimentos que iniciaram lá na Europa, tá? As vanguardas, elas são europeias, mas os artistas brasileiros depois vão trazer elas, vão ser influenciados por elas e trazer aqui para o Brasil. E aí vai ser um assunto que nós vamos estudar mais à frente um pouquinho. Primeiro a gente vai entender direitinho sobre essas 5 vanguardas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me procurar, ok? Até mais!